Pessoal, olha só as respostas que Bolsonaro deu a Alexandre de Moraes no interrogatório de ontem sobre o 8 de janeiro. Eu vou soltar aí o vídeo, mas ele detonou. Parabéns, capitão. Foi muito bem na sua defesa. Uns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. O comandante, o então comandante do Exército, Freire Gomes, disse que em determinado momento, ele disse no inquérito da Polícia Federal e depois, quando reperguntado por mim em juízo, ele disse que em determinado momento ele foi obrigado a dizer ao senhor que se as medidas de exceção fossem tomadas, ele teria, primeiro que o Exército jamais iria aderir e ele teria que tomar providências. Isso ocorreu? Agora, nem tomar providência, também entender, é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até eu repito aqui, o meu tratamento, não só como ministro da Defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiro de turma da academia. Nessa reunião ainda, e o senhor acompanhou hoje o interrogatório do Almirante Garnier, nessa reunião, em algum outro momento, o Almirante Garnier colocou as tropas da Marinha à sua disposição? Em hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a você, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até minha defesa, as medidas seriam outras. Lá na ponta da linha é que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo em vista o TSE ter fechado as portas para a gente com aquela multa lá que espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido. Está fazendo muita falta para a gente aqueles 22 milhões de reais. Transitou em julgado, porque o plenário do TSE confirmou. No que o senhor, ou alguém que expôs, como o senhor disse, expôs no telão, ou esses considerandos, havia previsão de prisão de autoridades? Só tinha considerandos lá, então não se fala em o que tem na cabeça e lá no fundo, tinha apenas considerandos. Então, o senhor nunca teve contato com uma minuta, um documento ou um esboço que previa a prisão de autoridades e intervenção na Justiça Eleitoral? Falar contra autoridades, isso aí... Não, prisão contra autoridades. Falar contra autoridades, sugerir prisão, isso aí, na nossa reunião não está previsto isso. Não houve isso? Não está previsto isso. Nem a intervenção da Justiça Eleitoral com a criação de uma comissão eleitoral? O que estava previsto, repito a Vossa Excelência, eu gostaria de ter acesso ao documento para discuti-lo. Se eu não estou tendo acesso, eu não tenho como discuti-lo. Porque as conversas eram bastante informais. Não era algo proposto aqui, vamos decidir, nada disso aconteceu. Era conversa informal, ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para nós atingirmos aqui um objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Isso foi descartado logo na primeira, segunda reunião. O senhor teve conhecimento da reunião ocorrida no dia 14 do 12, convocada pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, em que ele convocou os 3 comandantes das forças e apresentou também um documento? O senhor teve contato, o senhor teve conhecimento disso? Olha, o Superior de Defesa tinha liberdade para conduzir o seu ministério. Qualquer reunião que ele, porventura, fosse fazer, não tinha que dar conhecimento a mim, a não ser que tivesse uma repercussão outra, né? Eu desconheço que ele tenha dado informações para mim dessa reunião do dia 14. Então, o senhor não ficou sabendo dessa reunião, nem do que foi tratado nessa reunião? O senhor ministro que dá a entender que tudo que aconteceu em novembro e dezembro envolvendo Forças Armadas era questão eleitoral. A vida continuava no Brasil. Eu assinei mais de 10 decretos, vários projetos de lei. Tivemos problemas
problemas com os caminhoneiros. Uma das vezes eu conversei, não sei qual foi, chefe militar ou foi ministro da Defesa, porque eu fiz um vídeo pedindo a desmobilização dos caminhoneiros. Se não me engano, foi dia 1º ou 2 de novembro. Se eu quiser tumultuar o Brasil, é só virar as costas. Tínhamos quase 1000 pontos de paralisação pelo Brasil. E eu não me omiti. Eu fiz o vídeo, gostaria de passá-lo aqui, não é possível, para exatamente desmobilizar essa questão, e tivemos sucesso. Faltou alguns que não saíram, daí foi conversado, não sei com qual chefe militar, a forma de abordá-los, porque às vezes o militar quer chegar de uma certa forma e a minha opinião é diferente. Então conversamos sobre essa possibilidade, mas graças a Deus esse movimento dos caminhoneiros, que abalou muito o governo Temer lá atrás, até na questão econômica, e eu falei nesse meu vídeo, né? A gente não pode parar o Brasil, porque as consequências nefastas da economia serão horríveis para todos nós brasileiros. E o nosso método de agir nunca foi o que o outro lado sempre fazia. Nós aqui nunca invadimos patrimônio público, nos 4 anos do meu governo, nós não prejudicamos o direito de ir e vir, as nossas manifestações na Paulista, em Copacabana, em outros locais, não teve uma lata de lixo virada, o senhor vai na delegacia, não tem o boletim de ocorrência de um só telefone furtado ou roubado, ou seja, nós somos diferentes. Então, essa dos caminhoneiros, apesar de eles estarem ali manifestando uma insatisfação, não seria dessa forma que nós aí buscaríamos atingir o nosso objetivo. Eu sempre defendi qualquer manifestação pacífica, seguindo a norma, a regulamentação, as leis, avisando as autoridades, e daí as nossas manifestações, até uma vez o ministro Fux estava no Supremo, estava preocupado com o 7 de setembro, eu falei, só fica tranquilo, nosso pessoal não tem esse problema. Mas mesmo assim, ministro, tinha um batalhão lá embaixo, lá na garagem, da presidência da República, né? Porque a gente nunca sabe, pode acontecer algum imprevisto. Então, ao longo de 4 anos, foi o ministro Alexandre de Moraes, eu não viu uma só ação provocada por mim que desagou no local, num outro rio que nós não achamos que fosse não o ideal. Então fizemos a coisa certa, sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha maneira de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22,